Vamos lá. Levítico 24, verso 5 diz assim: Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será 2 dízimas de um efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção memorial, é oferta queimada ao Senhor. Olha que forte isso, hein? Irmã Lohane, Deus abençoe. Rafael Garcia, a irmã Maria Pereira, Beatriz Oliveira, Thaís Franco, Alessandra Saito, Deus abençoe. Vamos lá, vamos continuando aqui, ó. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Amém? Meu querido irmão Enéas e Thalita, cantores, Deus abençoe, sejam bem-vindos aqui nessa live na paz do Senhor. Eu quero falar hoje sobre alimento físico e espiritual. Irmã Jéssica Cirino. Vamos lá. Irmãos, esse texto aqui está falando dos pães da proposição. Os pães da proposição que eram colocados dentro do tabernáculo e eram separados em 2 fileiras de 6, simbolizando as 12 tribos de Israel. Esses pães ficavam ali, eles eram renováveis, ficavam ali 6 dias, e no 7º dia o sacerdote entrava ali no sábado e se alimentava daquele pão, comia daquele pão e colocavam outros no lugar, passavam os outros 6 dias e no 7º dia eles se alimentavam novamente. Irmã Jodaora, irmã Benedita Santos, a paz do Senhor. Então, aqui estava o alimento físico para os sacerdotes que ministravam no tabernáculo do povo de Israel no deserto. Então Arão e seus filhos, os sacerdotes da tribo de Levi, eles entravam nesse local para se alimentar daquele pão. O povo trazia o dízimo, eles faziam o pão e esse pão servia de alimento para o sumo sacerdote e os sacerdotes que serviam especificamente no Santo do Santo, no lugar santíssimo. É o que diz a palavra do Senhor. Amém? Irmão Dagoberto, irmã Mara Sandra, sejam bem-vindos na paz do Senhor. O que isso tem a ver conosco hoje? O que esse ato tem a ver conosco? Em primeiro lugar, este pão é um simbolismo do alimento espiritual, é um simbolismo da pessoa de Cristo. Professor Nilson Pita, Deus abençoe. Então é um simbolismo da pessoa de Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Irmã Cris Bento, a paz do Senhor. Então, este pão, quando o sacerdote se alimentava desse pão, tinha um significado de alimento físico, porque eles deveriam se alimentar no lugar santíssimo. O texto está aqui, muito claro. Aí, ó. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Irmã Fernanda, a paz, irmão João. Então, notemos o seguinte: o sacerdote entrava nesse lugar, ele acertava, irmã Neuci, os pães daquele lugar, cada pão, irmão Lenarduzzi, Deus abençoe, ali separado por ordem, por tribo de Israel. Amém? Então era um alimento físico para os sacerdotes.
irmã Cíntia. Então, o que nós vamos entender aqui? Que dentro do lugar santo existe alimento físico. Dentro do lugar santo há alimento físico para o servo de Deus. Então, o que nós vamos entender aqui? O cuidado de Deus para com os seus filhos. O cuidado de Deus para com o seu povo. O cuidado de Deus para com aqueles que o amam, com aqueles que o servem. Amém? Então, Deus vai cuidar, irmã Inácia. Deus vai sustentar, Deus vai suprir. Amém? Então, esse é um primeiro ponto aqui que nós vamos destacar. Em segundo lugar, toda essa atitude, toda essa sistemática do tabernáculo tem algo a ver com o espiritual. Tem ligação, porque, como diz lá em Hebreus, o que acontece no Antigo Testamento é a sombra dos bens futuros. Então, o que acontece? Aqui, o nosso sacerdote é Cristo. O nosso sacerdote é Cristo. Então, ele entra no lugar santo e ele sendo o pão da vida, quando nós entramos no lugar santo, porque quando Jesus disse está consumado, irmã Dani Gambini, irmão Vitor, irmã Nadiane Kelly, irmã Fabiana Salvaia, quando Jesus pagou o preço, irmão Vanderlei, na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou, e agora todos nós podemos entrar no Santo dos Santos e cultuar a Deus e se alimentar desse pão. Mas Jesus é o nosso sacerdote. Quando Jesus entrou no Santo dos Santos? Quando ele foi assunto ao céu e o Espírito Santo veio. Então Jesus já está ministrando no tabernáculo celestial lá no céu, como nosso sumo sacerdote. E o que tem a ver esse pão? Esse pão, ele é espiritual, ele é a figura do espiritual, do alimento espiritual para todos nós, que é o próprio Jesus. Certa feita ele declarou que ele é o pão vivo que desceu do céu, em alusão a estes pães da proposição, a esses pães que alimentam no lugar santo. Entendam então que existe um alimento físico proveniente de Deus e existe também um alimento espiritual proveniente de Deus para mim e para a tua vida. Amém? Então, onde procurar alimento? Onde eu procuro alimento? Na presença de Deus, na presença do Altíssimo. O que vai alimentar de fato a minha alma? Irmã Flávia Dantas, Deus abençoe. Irmão Tiago Vieira, irmão Paulo Adriano. Onde eu vou alimentar minha alma? Na presença de Deus. Por quê? Não há falta de pão, irmã Vera. O pão vivo que desceu do céu nos alimenta. E também promove a prosperidade que vai nos alimentar fisicamente. Assim como Arão e seus filhos se alimentavam daquele pão, em todo sábado eles se alimentavam daquele pão. Por quê? Gente, o sábado é o dia do descanso, que simboliza o dia que nós paramos tudo para prestar um culto, para prestar o nosso momento com Deus, específico para isso. Tá? É esse momento. Então, quando eu vou na presença de Deus, é aí que o alimento físico vem. Irmã Solange, irmão Marco. Tá entendendo? Então, das mãos de Deus, irmã Carla, das mãos de Deus, irmã Sidneia, vem tanto o alimento físico quanto o espiritual. Amém? Então essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos aqui, baseada em Levítico 24, a partir do verso 5. Amém? Que nós possamos guardar isso e que esse alimento espiritual e físico possa estar presente na tua mesa, na tua casa e também na mesa do teu coração.
para alimentar a tua alma, para trazer a paz que você precisa e para saber que em Cristo há fartura de pão para a tua vida. Amém? Então, e por que esse pão ele era trocado semanalmente? Irmã Daiane Bicalho, Deus abençoe tua vida. Por que esse pão era trocado? Irmã Claudiere Duarte, por que esse pão era trocado? Porque isso é um simbolismo de continuidade, que aquilo que Deus faz não embolora. Aquilo que Deus tem de alimento não faz mal para nós. O que Deus nos oferece não é pão bolorento. O que Deus oferece para nós é um pão poderoso, um pão com nutrientes poderosos, com nutrientes maravilhosos. Veja que esse pão é um pão diferenciado. Olha aí, ó. Verso 6. E porás 2 fileiras, 6 de cada fileira. Então 6 pães numa fileira e 6 na outra, formando 12 tribos de Israel. Sobre a mesa de ouro puro. Por que ouro puro? O ouro puro significa o quê? A riqueza de Deus, a prosperidade de Deus, irmã Mariana Carvalho, a pureza de Deus. Amém? Irmã Anne, Deus abençoe. Então o pão era colocado sobre essa mesa de ouro, 6 de cada lado, e colocava também sobre cada fileira incenso puro, que será para o pão, como porção memorial. Por que será que havia incenso colocado, irmã Aline Martins, a paz, em cima do pão? Lá em Apocalipse, a Bíblia diz que as orações, as taças que estavam com incenso, são as orações dos santos. Então aqui, ó, junto com esse alimento espiritual, estava o incenso. Então, para que nós possamos partilhar esse pão, se alimentar desse pão, é preciso que esteja aliado às orações. Então, como é que eu adquiro esse pão para a minha vida, tanto físico quanto espiritual? Através das orações, do incenso. Aqui, que está aqui dizendo que significa oração do povo de Deus. Amém? Então, ore a Deus pelo pão. Fale com o Senhor pelo pão. Que a tua oração suba como incenso, para que o pão, tanto físico quanto espiritual, esteja presente na tua vida. E para que no sábado, no dia do descanso, você se alimente desse pão. Amém? Tem um outro detalhe importante aqui, um outro simbolismo. Porque o sábado significa também o dia do arrebatamento para a igreja. Então olha que lindo isso. Que no arrebatamento, as nossas orações que estão diante de Deus sobem como incenso suave. Também estarão junto com o pão, com o alimento, com aquilo que nos aguarda, com a recompensa que nos aguarda. Aguarda a igreja do Senhor, imaculada, no dia em que a trombeta soar e o arrebatamento tiver acontecido. Amém? Irmão Daniel, Deus abençoe. Daniel Zanucci, Deus abençoe meu amigo, meu irmão. Fica na paz. Então, gente, vamos orar, porque oração, o símbolo da oração na Bíblia é o incenso. O incenso é para ser aquele cheiro agradável, aquilo que alegra o coração de Deus, aquilo que muda o odor do ambiente. Entende? Então, o sentido da oração é esse. É subir na presença de Deus e, quando Deus, num simbolismo, tá? Numa conjectura, sentir o cheiro daquela oração, do incenso. Ele se alegre. Amém? E aí atenda o nosso clamor. E aí o nosso clamor é pelo quê? É pelo pão físico e pelo pão vivo que desceu do céu. Amém? Irmão Eduardo dos Santos, irmã Carolina Barcaro, Deus abençoe, bom dia. Então, gente, para ter o alimento físico e o alimento espiritual,
Irmã Tassiane Leme, Deus abençoe. Nós precisamos o quê? Oração. Se você não orou ainda hoje, ore. Se você não clamou ainda hoje, clame. Dr. Denilson, o segredo está na oração. Amém? E olha que lindo isso. Olha que lindo isso. Essa palavra do Senhor. Verso 9. E serão de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo. Ei, o povo de Deus que hoje, conforme a palavra do apóstolo Pedro lá, na primeira epístola, capítulo 2, verso 9, sois raça eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Deus. Então, quando Jesus pagou o preço na cruz do Calvário e o véu do templo se rasgou, todos os filhos de Deus foram legados com o sacerdócio. Hoje, não precisa esperar o sacerdote uma vez por ano entrar no Santo dos Santos, ou 6 dias entrar no lugar santo e no 7º dia comer o pão. Irmão Aurélio Rodrigues, irmã Davina Moraes, Rosângela, Deus abençoe. Não precisa mais isso. Hoje, todos nós podemos entrar. E o mais interessante, este pão está reservado aos sacerdotes. Então entre na presença de Deus, meu irmão, porque lá tem pão, tem alimento para você, alimento espiritual. O pão, aliado às tuas orações, meu irmão, vai trazer a paz, vai trazer a alegria, vai trazer o alimento para o teu coração, para a tua alma, vai trazer a satisfação. A fome da tua alma será saciada através desse pão, que também é a figura de Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Então, meu irmão, não passe fome. Irmã Lucinda, irmã Lídia Casoni, não passe fome, mas esteja alimentado, saciado, se alimentando desse pão, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a figura de Cristo. O nosso pão vivo, que desceu do céu, que nos alimenta, o nosso sacerdote, que ministra no tabernáculo eterno, o nosso Senhor, o nosso Deus vivo e todo-poderoso, que nos sustenta, que nos dá força, que nos anima a continuar nessa caminhada. E que assim seja para mim e para a tua vida, em nome de Jesus. Então se alimente desse pão. Lance mão desse pão vivo. Vá a Ele com todas as tuas forças. Vá a Ele com toda a alegria do teu coração, irmã Márcia. Vá. Vá a esse pão. Entre. Hoje nós temos esse sacerdócio, esse ministério. Vamos então lançar mão desse pão vivo que nos alimenta. Irmã Tata Cardoso, Deus abençoe. Irmã Sueli, vamos a esse pão. Se você tem uma necessidade na tua alma, se você sente um vazio dentro de você, vá ao pão, se alimente do pão. No pão tem a resposta, no pão tem o nutriente, no pão tem a força, no pão tem a resposta. O pão vivo que desceu do céu. O pão tem resposta para você hoje, o pão tem resposta para você amanhã, e o pão tem a resposta para você na eternidade, porque também é o simbolismo do dia do arrebatamento, que nós entraremos na presença do Eterno, irmã Francildo, a paz, e viveremos alimentados pelo nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, quando vier aquela tristeza, quando vier aquela dúvida, quando vier aquela ansiedade no teu coração, lembre-se que há alimento. Assim como havia alimento físico para os sacerdotes, há alimento físico e espiritual para a tua vida em Cristo Jesus. Receba essa palavra no teu coração hoje.
Receba essa palavra na tua vida hoje. Se você tem fome, tem pão para saciar a tua fome. E Ele é Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não esqueça da tua oração, porque acompanhando o pão tem o incenso. Acompanhando o pão, acompanha também o incenso, que são as orações. Ore, porque na tua oração terá alimento. Irmã Rosana, Deus abençoe. Na tua oração, através da tua oração, haverá resposta, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Amém, queridos? Amém? Antes de orar, eu quero dar um recado importante para você aqui, você que está nessa live. A partir de amanhã, eu estarei fazendo uma live chamada Sétima Hora. Amém? Vai chamar Sétima Hora, live da Sétima Hora. Por que Sétima Hora? Usando o relógio lunar. O relógio dos judeus, que começa às 6, a partir das 6 da manhã. Então, 1 da tarde seria a sétima hora. Amém? Entenderam? Então, a partir de amanhã, eu vou estar fazendo a live da sétima hora no meu canal do YouTube, Pastor Paulo Oliveira Oficial. Então, estou avisando vocês aqui, irmão Daniel Marques, Deus abençoe. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva lá no meu canal, Pastor Paulo Oliveira Oficial. E se você conhece alguém que precisa, indica para ele também. Eu vou estar dando sequência em alguns assuntos na Bíblia. Amém? Não vai ser um estudo aprofundado, mas eu vou dar uma sequência em alguns assuntos bíblicos que vai, pelo menos essa semana, nós vamos fazer isso de forma bem específica. Amém? A partir da 1 da tarde. Então, todos os dias, a partir de amanhã, às 13 horas, às 7ª hora, nós estaremos fazendo essa live. Amém? Lá no canal do meu YouTube. Eu espero você lá também, em nome de Jesus. Amém? Compartilhe com seus irmãos e com quem você puder e achar que deve também, em nome de Jesus. Amém? A Valdinha está falando assim para falar mais de oração. Gente, oração é coisa forte. Você já parou para pensar? Eu não sei se você já... O que a gente faz, por exemplo, na nossa casa, né? Quando a gente vai limpar, vai passar um pano ali, para quem faz isso, né? Para quem tem casa de piso frio, geralmente faz isso muito. Irmã Aparecida, irmã Raquel Ária, Deus abençoe. A gente usa o quê? Um produto de limpeza com um perfume, sim ou não? Para quê? Para que aquele perfume traga o quê? Sensação de limpeza, leveza, bem-estar, sim ou não? É assim ou não é? Responde aí para mim, é ou não é? Pelo menos é o que eu penso, é o que eu tenho acompanhado. Então, e cada um escolhe um tipo de perfume. Um tipo de perfume. Irmã Liga Galvão, Deus abençoe. Então, o que acontece? O incenso, ele tem também esse sentido de trazer ao ambiente um perfume diferente. Então, imagine, meu irmão, minha irmã, a oração como esse perfume. A oração como esse perfume na presença de Deus. Então, quando eu oro, eu mudo o ambiente. Eu alegro o coração de Deus, irmã Gislaine. Eu alegro os céus com a minha oração. Por isso, a oração não tem que ser uma obrigação, mas tem que ser um prazer. E a oração tem vários módulos de orar. Eu posso ler em voz alta, orar em voz alta. Eu posso... A irmã Nilda está dizendo que gosta de lavanda. Olha que benção. Rosmar, paz do Senhor, Deus abençoe. Enfim, eu posso escolher vários tipos de perfumes. E a oração é como um perfume que sobe e chega na presença de Deus. É isso, irmã Sidineia. O perfume de Cristo exala na atmosfera. Exato. Então é importante a oração por conta disso, amados. Porque
eu estou alegrando, estou sinalizando a Deus o que está no meu coração, o que está na minha alma. A minha irmã Cíntia, boa viagem aí. Deus abençoe vocês todos aí, que possam ir e voltar em segurança em nome de Jesus. Então, a oração, e o que é mais interessante, o que é mais lindo de tudo isso, é que cada um, assim como cada produto, cada vasilhame tem um perfume diferente, cada filho de Deus tem uma oração diferente, uma sintonia diferente, um perfume diferente na presença de Deus. É por isso... É lindo demais esse negócio. É por isso que Deus sabe quando é você que está orando, quando é você que está falando. Porque o seu cheiro é específico, é único. E aí eu pergunto, como que está o teu perfume diante de Deus? Será que Deus tem sentido o odor, o cheiro, o perfume da tua oração? Perfume é melhor que odor. Odor remete a cheiro ruim. Mas será que o céu está impregnado com o teu perfume, com a tua oração? Isso é muito forte, é profundo isso. Porque quando eu oro, e quanto mais eu oro, por isso, e aí eu me lembro do pastor Jorge Navac, de grandes homens de Deus, eu me lembro, porque quando eles oram, e às vezes não precisa orar muito não. Lembra de Elias, que levantou as mãos e fez uma oração de 30 segundos, nem isso, sei lá, 10 segundos a oração dele, e já caiu o fogo do céu. Por quê? Porque o cheiro, o perfume do incenso, que é a oração, estava tão presente diante de Deus, agradava tanto a Deus, que bastou um pedido. E nem demorou, rapidamente veio. Outro também que eu me lembro é de Daniel. Lembra aquela passagem de Daniel que ele orou 21 dias e Gabriel falou para ele, no primeiro dia que você orou, já veio a resposta. Mas o príncipe da Pérsia me segurou. Eu tive que chamar Miguel, um dos primeiros príncipes, para batalhar com ele, para eu poder dar a resposta. Então, gente, vamos valorizar a oração. Vamos valorizar a oração. Porque a tua oração é única, a tua oração não é igual à minha, não tem o mesmo perfume. Cada um tem um perfume individual. E Deus está querendo, Ele se agrada, Ele se alegra em sentir o perfume da tua oração. Isso alegra por demais o coração de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, ore. Se você não orou ainda hoje, ore. Faça o incenso da tua vida chegar no altar de Deus. Uma oração de gratidão, uma oração de adoração, uma oração que promove transformação, uma oração que vai fazer você encontrar o pão, encontrar o alimento físico, mas principalmente o espiritual para a tua vida. Ore. Quer motivos de oração? Ore pelos seus pastores, ore pelos líderes da tua igreja, ore pelos teus irmãos, ore pela tua família, ore por aqueles que estão enfermos, ore por aqueles que estão em situação de rua, ore por aqueles que estão hospitalizados, ore pelos profissionais da medicina, ore por aquelas igrejas que estão fechadas e não têm condições financeiras para permanecer abertas. Ore por aquelas almas que estão sem acesso nenhum à internet, estão sentindo-se sozinhas. Ore pela tua família, ore pelos teus amigos, ore a Deus pedindo dons espirituais, discernimento espiritual.
Olha quantos motivos de oração. Ore pelo Brasil, pelo presidente, pela economia. Ore pelo mundo. Ore por missões, por salvação. Olha quantos motivos para você orar. Olha o que a Valdinha está dizendo. Olha que comentário, irmã Sabrina. Interessante, ó. Quando uma pessoa perfumada está chegando, o perfume dela chega antes, quando ela passa por nós e permanece no ar. Isso é uma grande verdade. Glória a Deus, Valdinha, por essa ilustração. É isso. E quando o perfume é agradável, é tão bom, a gente quer continuar sentindo aquele perfume. Olha que forte isso. Então faça o teu perfume, o perfume da tua oração, que é o simbolismo do incenso, chegar até o trono de Deus. Porque haverá resposta para a tua vida, haverá alimento para a tua alma, mas principalmente haverá resposta da tua oração, em nome de Jesus. A irmã Sidneia está dizendo que a gente não esquece. Gente, é verdade. Eu tenho certeza que eu vou falar agora que você vai entender e vai lembrar de alguém. Por exemplo, quando você lembra de um perfume muito doce, perfume doce assim, você lembra de uma pessoa, sim ou não? Um perfume mais seco, você lembra de uma pessoa também. Existem pessoas que têm o seu perfume característico, gostam de usar só um tipo de perfume, sim ou não? Eu tenho certeza que você vai lembrar de alguém. Por quê? Porque é a característica daquela pessoa. E toda vez que você sente um perfume parecido ou similar àquele, você lembra daquela pessoa. Por quê? Porque você faz uma ligação, uma associação daquele perfume com aquela pessoa. Isso é forte demais, hein? Imagina o que Deus... Patrícia, Deus abençoe. A Daiane está dizendo, oração somente para si é egoísmo. É dever de todo cristão orar pelo próximo, mesmo sem conhecer. É verdade. Temos que orar por todos. Por todas as pessoas. O motivo de oração não falta. Também te amo, filha. Deus abençoe. Somos únicos na presença de Deus. Amém, irmãos? Olha, nós começamos aqui falando de pão, falando de alimento, falando de sacerdócio, falando de oração. E olha quanta coisa nós já falamos. Não é verdade? Então, irmãos, Deus abençoe vocês. Nós vamos orar agora. Amém? Vamos orar. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir a tua oração. Amém? Vamos orar nesse momento. Liga teu pensamento a Deus agora. E vamos nessa congregação, riquezas inesgotáveis. Vamos orar, povo de Deus. Vamos orar. Querido eterno Deus e Pai, eu quero te louvar na beleza da tua santidade. Eu quero te louvar pela vida de cada irmão, cada irmã que está nesta live, ó Pai. Meu Deus, eu sei que existe uma unidade nisso, uma particularidade nisso, e tem alegrado o nosso coração, meu Pai. Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, que a tua presença gloriosa vá inundando cada coração, cada vida, Senhor. Meu Deus, e que a nossa oração suba como um perfume suave, um perfume agradável a Ti, Pai, na qual, ó Deus, possa alegrar o Teu coração. Meu Deus, neste momento nós não vamos pedir nada para nós, ó Pai, mas nós queremos nessa oração, Senhor, adorar a Ti, glorificar o Teu nome. Meu Deus, dizer que o Senhor é o nosso Deus, é a nossa salvação, e queremos Te agradecer, ó Pai. Agradecer pelo pão vivo que está presente, que nos alimenta a cada dia, Pai. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, por esse canal, Pai. Senhor, e que em tudo nós possamos estar alegres na Tua presença. Pai, ensina-nos a orar pelo Teu Espírito Santo. Ensina-nos, ó Pai, a aprender esses mistérios espirituais. E que em tudo nós possamos viver de glória em glória, vitória em vitória, na Tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, se o Senhor permite, eu quero te pedir, dá, Senhor, um final de dia abençoado para cada um dos Teus filhos, ó Pai, com resposta, com alegria e com suprimento, Pai, de todas as necessidades, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.